Boa tarde, pessoal. Espero que estejam bem. Continuando aí a nossa jornada EAD, hoje com literatura, simbolismo, vamos conhecer este grande movimento literário. Vamos lá? Simbolismo, final do século XIX, é um movimento literário que sucede o parnasianismo, o realismo e o naturalismo, conhecidos por sua extrema valorização do real. Surgiu na França com Baudelaire, foi um poeta parisiense e foi o precursor do simbolismo e levou ao auge a expressão dos sentimentos por meio da arte. Então, guardem isso, a expressão dos sentimentos por meio da arte. Vale ressaltar, vale lembrar que todo movimento literário opõe-se ao anterior. Portanto, o simbolismo é um movimento literário totalmente anti-parnasianismo. Parnasianismo, valorização da forma, da razão, da objetividade, enquanto que o simbolismo valoriza os sentimentos, a fluidez, a subjetividade, as emoções. O simbolismo vai transcender, ou seja, através da poesia, vai além da realidade em busca da espiritualidade. Os simbolistas acreditavam na possibilidade de uma vida espiritual. Os simbolistas buscaram resgatar alguns valores do romantismo esquecidos pelo realismo. Se o realismo buscava ser um tipo de denúncia dos males da sociedade, buscava mostrar as imperfeições, o simbolismo pregava a fluidez, o culto ao belo, ao perfeito. A literatura e a arte não poderiam ser retratadas sob o ponto de vista da realidade. Nova visão de mundo. O que seria essa nova visão de mundo? O simbolismo veio justamente para romper barreiras com o movimento anterior, totalmente anti-parnasianismo. Eles apresentavam, os simbolistas apresentavam aí uma nova proposta, novos pensamentos. Então, quando se fala em simbolismo, a palavra-chave está aqui nesta nuvenzinha. Opõe-se ao parnasianismo. Resgata valores até então esquecidos do romantismo. Expressão dos sentimentos por meio da arte. A arte e a literatura não podem ser retratadas, vistas sob o ponto de vista da realidade. Tudo bem, pessoal? Quais são as características deste período? Efeito de sugestão. Antes sugerir do que dizer, ou seja, as palavras transcendem, as palavras vão além do significado. As palavras apelam para uma nova percepção. Poema musical é muito comum, é muito frequente nos poemas simbolistas encontrarem a presença da aliteração, que é a repetição dos fonemas consonantais, a assonância, repetição dos fonemas vocálicos, e a figura aí sinestesia, que é a mistura de sensações. Com a musicalidade, a subjetividade fica bem evidente. Visão mística do mundo, ou seja, a negação do positivismo, do realismo, do materialismo, do cientificismo, espiritualidade e fé. Agora, pessoal, o olhar do homem simbolista está voltado para a fé. A fé traz a subjetividade
E é através dessa fé e através dessa espiritualidade que os simbolistas tentam entender o mundo à sua volta. Visão subjetiva e pessoal. O objetivo já não existe mais. O que se tem é justamente isso, é uma visão subjetiva. Os simbolistas estão voltados para o eu, para o pessoal. Romantismo sem exagero e um vocabulário, né, abstrato, transparente, vago, breve. Os simbolistas, pessoal, vão em busca da essência do ser humano, da alma, da valorização do inconsciente, do subconsciente. Então, essas são as características que vocês encontrarão nos poemas simbolistas. Nós temos aqui, né, o precursor do simbolista, o Charles Baudelaire. Olhem só, pessoal, olhem este olhar 43. Imaginem esta pessoa olhando para vocês com este olhar magnético. Ai, 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 hein? Coloquei um poeminha aqui de Charles Baudelaire, né, para vocês reconhecerem algumas características citadas anteriormente. Correspondências. A natureza é um templo vivo em que os pilares deixam filtrar, não raro, insólitos enredos. O homem o cruza em meio a um bosque de segredos que ali o espreitam com seus olhos familiares. Como ecos longos que à distância se matizam numa vertiginosa e lúgubre unidade, tão vasta quanto a noite e quanto a claridade, os sons, as cores e os perfumes se harmonizam. Há aromas frescos, como a carne dos infantes, doces como a oboé, verdes como a campina, e outros, já dissolutos, ricos e triunfantes, como a fluidez daquilo que jamais termina, como o almíscar, o incenso e as resinas do Oriente, que a glória exaltam dos sentidos e da mente. Vocês podem perceber, já neste primeiro verso, a natureza é um templo vivo em que os pilares... Neste primeiro verso existe aí a evocação da espiritualidade. A natureza é vista aqui com letra maiúscula. Por quê? Porque é como se fosse uma entidade, caracterizada como um templo vivo. Há uma vida espiritual oculta por trás da materialidade aí das coisas. Quando ele diz ecos longos, sons, cores, os perfumes se harmonizam, fez-se uso aí da sinestesia. O almíscar, o incenso e as resinas do Oriente, fazendo aí referência ao universo espiritual. Então, algumas características vocês puderam encontrar neste poema de Charles Baudelaire. Alguns nomes da poesia europeia que influenciaram nossos poetas: Charles Baudelaire, Stephanie Mallarmé, Paul Verlaine e Arthur Rimbaud. Representantes do simbolismo no Brasil. Pessoal, observem, pirem neste bigodinho. Que coisa! Bom, comentários à parte. Um dos grandes representantes do simbolismo no Brasil foi João da Cruz de Souza, mais conhecido aí como Cisne Negro. Quais são as características deste representante do simbolismo? Características estas evidentes em seus poemas, em suas obras.
João da Cruz de Souza nasceu em Santa Catarina, certo, pessoal? Filho de ex-escravos, não é à toa que em seus poemas existe a obsessão pela cor branca. Por quê? Porque ele sofreu preconceito por ser negro, ok? Teve uma vida muito sofrida, certo? Perdeu a sua esposa, perdeu filhos. Então, vocês vão encontrar, né, nos poemas de Cruz e Souza, todas essas características. Espiritualidade, ou seja, é através da espiritualidade, através da fé, que ele encontra, né, meios para tentar entender o mundo à sua volta. Obsessão pela cor branca, justamente pelo fato de ter sofrido preconceito durante toda a sua vida. Exposição da condição do negro na época, como o negro, né, vivia naquela época. Sofrimento, teve uma vida sofrida, justamente por conta, né, de todo este preconceito, de ter perdido esposa, de ter perdido filhos. Melancolia e uma pitadinha aí em seus poemas de erotismo. Outro grande representante do simbolismo foi Alfonso de Guimarães. Alfonso de Guimarães nasceu em Minas Gerais. Okay? Um fato marcante, né, da sua vida foi a morte da sua amada e prima Constança. Morreu dias antes do casamento. Então, esse fato o marcou pelo resto da sua vida. Então, a maioria das poesias de Alfonso de Guimarães gira em torno desta amada, da dor da perda. Religiosidade e fé, né, como eu disse, é uma forma de superar a dor, é uma forma de superar a falta desta amada Constança. Olhem aqui também, pessoal, esse bigodinho, hein? Devia enlouquecer as menininhas naquela época. Imaginem esse bigode sussurrando palavras aos seus ouvidos. Hã? Ei, pessoal! Pessoal, tranquilo? Muito obrigada. Um beijo. Fiquem com Deus. Estudem bastante. Até mais.